Curso Jesus e a Criança. Que maravilha perceber que Deus nos deu a todos a mesma referência. Não uma referência teórica, não uma referência religiosa, não uma referência externa, mas uma referência interna. Todos nós vivemos, ao início da encarnação, na infância, o modelo atitudinal do homem novo. A criança é o homem novo, não apenas porque é o primeiro momento de uma nova vida, mas porque a sua curiosidade, a sua alegria, a sua leveza, a sua disponibilidade afetiva, a sua capacidade de confiar, são o modelo de Deus para a nossa renovação. Somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Deixem vir a mim as criancinhas. Jesus deixa claro que para chegarmos ao nosso Cristo interior, o modelo atitudinal é a criança. Então precisamos nos reconectar com a nossa criança interior. Jesus e a criança é o fim e o meio. Perceber isso, perceber que nós temos essa vivência, nós sabemos bem como aquilo que nós julgávamos precisar de gurus, religiões, terapias, práticas exteriores, nós trazemos dentro de nós. Sejamos como crianças. Essa é a indicação existencial que Deus nos dá. Veja se isso serve para você, se tem lógica para você, essa reflexão. A criança ser a nossa grande janela de oportunidades é confluência da ciência através da pedagogia, através da psicologia. É confluência para nós pela arte. Há um menino, há um moleque brincando sempre no meu coração. Cada vez que o adulto balança, ele vem para lhe dar a mão. Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. E, especialmente, O Pequeno Príncipe, nossa obra de referência para esse nosso momento, que gerou, depois de 2 anos de estudo, esse livro. Entre o Pequeno e o Grande Príncipe é uma releitura de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Toda a renda dos nossos livros é endereçada a projetos sociais e, caso haja interessados, busquem a gente, manifestem seu interesse e o livro chegará até você. Muito bom. Vamos, então, para o capítulo de hoje. Quando Jesus nos deu a meta do projeto pedagógico de Deus, o amor, ao anunciar o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, ele precisava demonstrar também o meio, o caminho pedagógico para chegar até lá. Os espíritos, Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, deixa claro que existe uma escala
de amor em nossas vidas. Os diversos tipos de amor são encadeados no projeto de vida de cada pessoa. Há alguns que têm como amor mais fácil, mais espontâneo, o amor às plantas. Esse é o seu caminho de expansão afetiva. Outros aos animais, outros às artes, outros à família. Entre os amores ligados ao ser humano, falando em geral, porque no particular depende sempre de alma para alma, a conjugalidade é, sem dúvida, um excelente exercício de amor. Mas ela é impulsionada e enviesada, necessariamente, pela força sexual. O que não é demérito, mas é um viés. Como fica o exercício de amor com o decréscimo do interesse sexual? A parentalidade, que é o amor de pai e mãe para filhos, também é um amor fantástico. Mas também ele é impulsionado pelo corpo, pela consanguinidade. Força herdada dos animais que nos faz proteger, nos sacrificar mesmo aos seres do mesmo sangue. É um impulso do corpo, é um impulso do instinto, que, da mesma forma que o sexo, ao mesmo tempo que impulsiona, enviesa. Já que o destino de amor, a referência de amor, o modelo de amor que Deus nos trouxe é Jesus, que como último mandamento deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o modelo de amor para todos nós, um amor universal, desinteressado, desconectado com raça, classe, sexo, incondicional. É a esse amor que nós temos que ter como meta, embora praticando e vivendo aqueles modelos de amor que nós temos à disposição. Entre eles, emerge a amizade, que é o nosso tema de hoje. A amizade não é impulsionada pelo corpo, nem pelo sexo, nem pela consanguinidade. Não tendo esse impulso, é menos endeusada, é menos valorizada pelas pessoas, mas a verdade é que, em geral, não sofre o mesmo viés, a mesma distorção e os mesmos limites dos exercícios de amor impulsionados pelo corpo. Não há uma hierarquia, é mesmo caso a caso, mas o fato é que a amizade pode ser um exercício de amor menos condicionado. E se o modelo de amor que nós visamos é um amor incondicional, esse amor menos condicionado, que é o da amizade, é grande. Pode ser enorme. Hoje vamos estudar um dos capítulos mais poéticos, mais bonitos, mais profundos de O Pequeno Príncipe. Como nos outros encontros, faremos a leitura do Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, onde selecionamos o resumo que há de melhor no capítulo de O Pequeno Príncipe sobre a amizade, o encontro dele com a raposa. Vamos lá? Demos o nome para esse capítulo
21, que obedece à mesma numeração entre o Pequeno Príncipe entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe, que pusemos como título A Amizade. E o triste príncipe, necessitado de amigos, é uma condição a ser percebida em todos nós, encontrou a raposa. Convidou-a a brincar, mas ela explicou não poder, pois não havia ainda sido cativada. O laço da amizade não é assim, instantâneo, não é chegou, levou. Ele é uma construção. Tu não és para mim senão um garoto igual a 100.000 outros garotos, disse ela, também triste. Nós cremos na tristeza, naquela solidão que é identificada ao início desse capítulo, que o Pequeno Príncipe estava necessitado de amigos. A solidão é um grande impulsionador para o amor. A tristeza é um grande impulsionador para a alegria, claro. Então, nós cremos na tristeza e na solidão como grande caminho para a amizade. E na amizade, nós cremos na amizade como grande caminho para o amor ao próximo. Com a amizade, aprendemos que as relações focadas na razão, nos prazeres, na vaidade, não oferecem proximidade real. Que é preciso nos aproximar, criar laços. E voltamos às instruções da raposa, preciosas. Se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo, disse a raposa à nossa criança. A nossa criança quer alguém para brincar como o Pequeno Príncipe, necessitado de amigos, queria brincar com a raposa. Mas é urgente nos distanciarmos da vida que temos vivido, de caçar e ser caçado. Isso coloca uma pressa excessiva em nossas buscas por amor. Urgente nos distanciarmos da vida que temos vivido, de caçar e ser caçado. É isso que se faz à noite, é isso que se faz no trabalho, é isso que se faz em todas as relações. Pressa demais. Vida da qual a raposa tinha se cansado, para um dia sermos casados com todos. Disse a raposa, se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Outros passos me fazem entrar para debaixo da terra, baseados no instinto e no medo. Os teus me chamarão para fora da toca, como se fosse música, para o afeto e a fraternidade. Defendermos-nos com medos, preconceitos, mágoas, culpas, é como cavar um buraco no chão, do qual só a amizade nos tira. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma, e isso é triste, disse a raposa. Mas tu tens cabelos cor de ouro,
Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. Por favor, cativa-me, pediu a raposa. Eu até gostaria, disse o príncipezinho, mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. Aprisionou-se a criança. Embora diante do próprio conhecimento e da própria amizade. Ele dizia ter muitas coisas a descobrir e muitos amigos a conhecer. A raposa retrucou. A gente só conhece o que cativou. Libertou-o a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Nos tempos de hoje não se diria lojas. Nos tempos de hoje se diria celular, programas de app, de amizade, de relações. As pessoas baixam amizades, baixam relações. E simplesmente não é assim. Se tu queres um amigo, cativa-me, disse a raposa. Todos temos uma sede do ser profundo, que é o Deus em nós, no outro e entre nós. Contemplem isso, meus amigos. Nós temos um Deus em nós, mas é claro que da mesma forma o outro, as outras pessoas também têm um Deus em si. E há um Deus entre nós, que é o amor. Essa grande energia, esse grande cimento que une todos os tijolos da criação, nessa grande construção universal. Temos todos uma sede do ser profundo, que é o Deus em nós, o Deus no outro e o Deus entre nós. Embora tantas vezes dirijamos mal essa sede, o que move todos os atos de todos os seres humanos é essa sede essencial por amor. O que é preciso fazer? Perguntou o pequeno. É preciso ser paciente, revelou a raposa. É bom compreendermos a importância da dor, mas a dor apenas nos faz doentes. É quando nos fazemos pacientes que começa a nossa cura. Não é? O doente, longe do médico, fora do hospital, é apenas um doente, refém da dor. Mas o doente, no consultório e no hospital, ele passa a ser paciente. E só passando a ser pacientes, nós aprenderemos e libertaremos nossas vidas do ego. Porque a libertação não se dá no tempo nosso, no tempo da ansiedade. A libertação se dá no tempo da construção dos afetos, no tempo do amor, no tempo de Deus. No dia seguinte, o pequeno príncipe voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora, apontou a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais me sentirei feliz. Às 4 horas, então, inquieta e agitada, descobrirei o preço da felicidade. Mas
Se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. Depois ela disse, vai rever as rosas. Assim compreenderás que a tua rosa é única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus, e eu te presentearei com um segredo. E o pequeno príncipe foi rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras. Mas eu a tornei minha amiga. Agora ela é única no mundo, disse ele, e as rosas ficaram desapontadas. Sois belas, mas vazias, continuou ele. Não se pode morrer por vós. Um passante, sem dúvida, pensaria que a minha rosa se parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante que todas vós, pois foi ela que eu reguei. Foi ela que eu pus sob a redoma. Foi ela que abriguei com o paravento. Foi por ela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi ela quem eu escutei se queixar, ou se gabar, ou mesmo calar-se algumas vezes. Ela é a minha rosa. Que lição, não é? Como cativar, como nos aproximar, como amar o próximo sem nos aproximar, não é? E como nos aproximar sem ser útil, sem servir, sem cuidar. Houve um homem, o nosso grande príncipe, que não se cercou de pessoas para servir-se delas, mas para servir a elas. Ao final de sua missão na Terra, depois de ter ensinado e curado lindamente, ao final de sua missão na Terra, depois de ter ensinado e curado lindamente, quantos amigos fez e vem fazendo Jesus? Pelo seu sacrifício, pelo seu contato, pela sua dedicação, pela cura, pelos pés que ele lavou e lava. Mas chegou a hora da partida. Adeus, soltou o menino. Adeus, tornou a raposa. Eis o meu segredo, é muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que fez tua rosa tão importante. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tu cativas. Tu és responsável pela tua rosa. Ele chorou. Mas agora não era mais aquele choro vazio da solidão. Era um choro de saudade que aquece o coração. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho, para não perder o presente. Nenhuma coisa há mais importante. Nada pode ser prioridade quando o nosso amigo nos chama. Seja por palavras, seja pela própria necessidade. Um amigo necessitado é um convite impossível de não atender. Nada no mundo pode ser mais importante do que um amigo necessitado de ajuda. Dedique-se a ele,
colocando uma redoma, um corta-vento, dando-lhe afeto e atenção. Nada mais importante, meus amigos, do que o amor. Ainda que nesses formatos rudimentares de amor, porque somos recém-nascidos espirituais, o amor é o nosso sentido, o amor é o nosso destino, o amor é o nosso caminho. Saudemos, valorizemos, sirvamos a amizade, esse excelente exercício de amor. O encontro de hoje dedicamos a cada um de vocês, nossos próximos mais próximos. Pontes para nos aproximar de próximos hoje menos próximos. Até que um dia, os mais distantes do universo serão sentidos, vividos e servidos por cada um de nós como nossos próximos mais próximos. É a família universal, cujo irmão mais velho, o grande príncipe, nos ensina, nos estimula, nos chama a nos aproximarmos, a servirmos e a amarmos uns aos outros, como ele nos amou. Compreendamos e aceitemos o convite do Cristo. Não nos deixando separar porque alguém fez um traço no chão, o que é uma fronteira de dois países, entre dois seres sedentos de amor. Não deixemos de nos aproximar porque temos cor de pele diferente. O que é o fato de uns ter a pele mais escura e outro mais clara? Perante duas criaturas que têm necessidade de amor. Não nos deixemos dirigir pela igualdade ou desigualdade dos nossos genitais para nos unir em afeto. O que é o sexo? Ante duas criaturas necessitadas de amor. Iluminemos nossas vidas, meus amigos, minhas amigas, depondo as armas perante as guerras nacionais, abstendo-nos das agressões típicas das guerras dos sexos, das disputas religiosas, das guerras comerciais. Abramos mão. Porque quando o guerreiro solta suas couraças, depõe seus escudos e chega diante do Cristo, ele precisa enterrar a sua espada no chão. Depondo suas armas, é que ele verá a sua espada, que até ali era a sua fé, a sua confiança, transformar-se em cruz. E abrindo-se ao sacrifício pelos amigos, pelos outros, sentindo os outros como a si mesmo, respeitando os outros com a si mesmo, é que aprenderemos a amar os outros como a nós mesmos. É a paz e o amor que então, finalmente, dirigirão nossas vidas. Que essa transformação
amorosa de nós mesmos, seja como é o farol para a transformação amorosa da humanidade e do mundo. O único meio de trazer uma paz consistente e revolucionária. Dessa revolução que todos nós, individualmente, todas as famílias, classes, raças, países, que toda a humanidade precisa. Assim seja, graças a Deus. Muito bom. Agora, saudamos nossos amigos. Roberta Moraes, muito boa tarde. Prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda. Helenalva, que pede vibrações pelo seu filho Matheus Batista, que ele receba todo o nosso carinho. Dá boa tarde também para nós, Diana Costa, também dando a sua saudação. São esses que aparecem agora aqui, mas nós estendemos a todos os amigos que acompanham essa live conosco. Amigos, digamos essa palavra com reverência, na perspectiva de ser a antessala para o amor. Paz e bem para todos. Ótima semana. Estaremos de segunda a sábado às 18 horas no Oração Ação. E no próximo domingo, novo Jesus e a Criança. Um grande abraço